E já estamos de volta com o nosso Shopcast, aqui direto da Di Pietro Pizza Bar, a melhor pizza de Sergipe. A pizzaria fica localizada na Avenida Edelzio Vieira de Melo, conhecida como Explosão. E hoje eu converso com o meu amigo Vitor Barros, coordenador geral de perícias. É o entrevistado da rodada após a vinheta. Vitor, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, Jairo, ouvintes. Antes da entrevista, prazer todo meu. Vamos fazer um brinde ao Shopcast e à saúde. Há quanto tempo você está como coordenador geral de perícias? 2 anos. Completamos agora 2 anos, agora no mês de abril. 2 anos de muita luta, porque não é uma missão fácil. A gente gerenciar toda a perícia criminal do estado de Sergipe não é missão fácil. E como estão os trabalhos, os desafios, as evoluções? Em gerir a polícia científica, ela tem uma particularidade assim, que a difere das demais co-irmãs, Polícia Civil e Polícia Militar. Devido ao nosso caráter científico, então, para que a gente consiga fazer uma gestão de forma eficaz, a gente precisa ter uma quantidade de verba investida muito alta. Por quê? Nossos equipamentos, eles são muito caros, na ordem de milhões de reais. Os insumos necessários para tanto a manutenção preventiva, corretiva, quanto os insumos de uso diário também são muito caros, em sua maioria importados. Então, eu costumo dizer que a polícia científica ela é a mais cara de todas, porque a gente precisa desse conjunto todo para que a engrenagem funcione. Então, você gerir aí, tem a questão de verba, financiamento, a parte de gestão também de recursos humanos, né? É um grande desafio, assim, a gente falando na administração pública, a gente sabe, né, que nosso país ele não é um país que tem tanta fartura de verba. Então a gente precisa muitas vezes contingenciar um laboratório em detrimento de outro, enfim. Mas a gente vai tocando o barco, graças a Deus até o momento, só sucesso. Qual a sua formação? Eu sou médico, graduado do ano de 2006, me formei na Bahia, sou especialista em cirurgia geral e estou no cargo de médico legista desde 2014. Assumi inicialmente a direção do Instituto Médico Legal em 2019, a convite do secretário João Eloy Menezes, e em 2022, em 2024, eu fui também agraciado com a promoção da coordenação geral dos 4 institutos, e desde então é a minha função. O que faz parte da Polícia Científica? Bom, na Polícia Científica, no estado de Sergipe, nós temos o Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística, o nosso laboratório, que é o Instituto de Análises e Pesquisas Forenses, e o Instituto de Identificação. Cada instituto tem as suas particularidades, né? O Instituto Médico Legal, como é do conhecimento da população, ele trata das perícias em indivíduos, né? Em pessoas vivas ou mortas, seja lesão corporal, constatação de violência sexual. Fazemos também os exames cadavéricos, os exames antropológicos, as exumações. No Instituto de Criminalística, nós fazemos as perícias em geral nas diversas áreas de conhecimento, quais sejam a área da balística forense, documentoscopia, computação forense, engenharia forense, e também a parte de identificação veicular. O Instituto de Análise e Pesquisa Forense concentra, em sua maioria, os laboratórios, né, de genética, de toxicologia, de química, de biologia forense. Cada laboratório tem a sua especificidade. E o Instituto de Identificação, como é também do conhecimento amplo e geral, ele trata da identificação civil e criminal dos cidadãos sergipanos. Sem a perícia, a justiça? Dificilmente. Desde a promulgação do decreto-lei, conhecido como Código de Processo Penal, todo indício, todo crime que deixar vestígios será necessária
que seja feita a prova pericial, o exame pericial, não podendo supri-lo a simples confissão do acusado. Porque certo. O que acontecia antes era o seguinte, a polícia simplesmente extraía ali a confissão do acusado, muitas vezes, num período de uma história negra do nosso país, conhecida como regime militar, essa confissão muitas vezes era obtida através de tortura. Então o indivíduo acabava sendo julgado apenas pela sua confissão, muitas vezes essa confissão por meio de tortura. Não havia uma prova técnica, uma prova material para de fato comprovar se aquele fato ocorreu ou não, e se ocorreu, se a autoria do delito é de fato daquela pessoa. Então, com o advento da perícia, que posteriormente recebeu a alcunha de polícia científica, a gente começa a ter no nosso país essa prova material sendo imprescindível para os inquéritos policiais terem robustez. Porque o que acontece, Jair, é o seguinte: a população está cansada de ver aquela máxima de a polícia prende e a justiça solta. Mas isso só acontece se não houver uma prova pericial contundente. Que a polícia prende. Se houver uma prova material, a justiça não tem como soltar. Entendeu? Você tem a comprovação que o fato ocorreu e a autoria do delito. Então a justiça, ela mantém preso. Então, com a perícia, a polícia prende e a justiça mantém preso. Essa é a nossa função no âmbito da segurança pública. Doutor Vitor, como funciona a integração entre a perícia científica e as forças de segurança? Bom, a polícia científica ela não age por conta própria. Nós não podemos, por exemplo, ocorrer um crime, a gente não pode simplesmente, por vontade e iniciativa do perito, ir no local. Nós dependemos que a autoridade policial nos acione, a autoridade policial constituída pelo delegado de polícia, mas também podemos atuar através de uma determinação do procurador de justiça, ou promotor de justiça, um representante do Ministério Público, ou por um juiz de direito. Então são as três autoridades que demandam o serviço da perícia, certo? Então essa integração entre as forças ela é fundamental, porque a Polícia Civil no estado de Sergipe tem uma excelente relação com a perícia. Isso já não acontece em alguns estados da federação. Em alguns estados o clima é de pé de guerra. A rivalidade. Isso, briga de egos, enfim. Aqui em Sergipe, graças a Deus e graças principalmente à forma de trabalhar do nosso secretário de segurança, Isso acabou. Dr. João Eloy, exatamente, isso acabou. Dr. João Eloy, ele trabalha dessa forma, integrando as forças. Então, sempre que há nós temos um grupo, onde estão as autoridades das polícias, e sempre que ocorre um delito, ele sempre determina que todos vão. Então não existe caso que a Polícia Civil vá e a científica fica de fora, ou a militar, não. Sempre é um trabalho em conjunto, e é por isso que dá certo. O efetivo é suficiente? Bom, eu entrei em 2014, eu sou oriundo do primeiro concurso. Antes de 2014, os peritos que trabalhavam na Polícia Científica eram peritos nomeados, não eram peritos concursados. Então, a partir de 2014, com o primeiro concurso, essa turma que eu entrei, nós começamos a modificar, mudar a cara da perícia. E tivemos em 2024, agora com o governo do nosso governador Fábio Mitidieri, ele realizou o segundo concurso, e aí foram chamados mais 86 peritos. Então a gente hoje está com uma quantidade de servidores da Polícia Científica que eu diria que é um quantitativo que supre a necessidade. Óbvio que nós temos planejamento de expandir, claro, temos que levar a perícia para o interior, temos que otimizar ainda mais os nossos laboratórios, mas hoje nós temos uma demanda controlada de requisição que chega e laudo que é emitido, graças a esse esforço conjunto, tanto do governo quanto da Secretaria de Segurança.
Houve sabotagem naquela situação envolvendo a Iguá, uma peça foi sabotada? Esse caso ele gerou bastante repercussão, né, no momento, porque Sergipe passava, né, por uma fase em que havia uma falta generalizada ali de fornecimento de água potável pela concessionária pública, né, a Iguá, e nós fomos acionados, né, pelo secretário. Foi em São Cristóvão? Foi bem na divisa ali, no próximo ao povoado Aloque, ali, São Cristóvão e Aracaju. Perfeito. E o que aconteceu foi o seguinte, uma válvula, que ali passa um encanamento que supre aquela região do Mosqueiro, e uma válvula dessa havia sido, alguém teria, né, de forma deliberada, manuseado aquela válvula. Esse manuseio gerou uma fratura, uma quebra daquele sistema que gerou o fechamento. O que aconteceu foi que quando o fornecimento voltou para a região, uma determinada área não estava recebendo, em detrimento das outras que estavam recebendo. Então a Iguá fez um levantamento, foi visitando todos os pontos e acharam aquela localidade, aquela válvula onde estava com problema. Nós fomos acionados, obviamente a Polícia Civil nos acionou e chegamos lá, nós fizemos os primeiros levantamentos, coletamos aquele material e levamos para análise. O resultado da análise foi o seguinte: nós tínhamos ali, foi constatado que havia uma válvula com nível de corrosão, de fato, mas os peritos eles chegaram à conclusão que aquela corrosão ela é esperada naquele tipo de material, naquele tipo de uso, né, que ali é água corrente. E o que aconteceu foi, alguém, de uma forma deliberada, tentou manusear. Nesse manuseio ocorreu uma quebra do sistema e essa quebra gerou um fechamento da válvula. Depois a própria pessoa tentou abrir e não conseguiu mais e ficou fechada. O que a Iguá fez foi no local, retirou essa válvula que estava com defeito e deixou o circuito aberto. Então nós analisamos essa válvula e chegamos nessa conclusão: existe uma fratura, existe um ponto de quebra de uso irregular, e desse uso irregular a válvula fechou e não podia mais ser reaberta. Sergipe é referência nacional na área da segurança pública. A perícia contribui muito com isso. Aí não é uma pergunta, é uma afirmação minha. Não tenho dúvida disso. Com certeza, com certeza. Diferente das falas aí de algumas pessoas que atribuem unicamente ao sucesso desses números de segurança a determinada, né, carreira policial, é uma engrenagem. O indivíduo só vai continuar preso se você tiver tanto a parte da Polícia Militar fazendo seu trabalho ostensivo de forma segura, como é feito em Sergipe, né? Meus parabéns aí tanto ao ex-comandante Coronel Ribeiro, quanto ao atual Coronel Hollenberg, que atuam de forma ostensiva, de forma muito presente. Mesmo assim, nos crimes que acontecem, a Polícia Civil inicia o trabalho de investigação, e esse trabalho de investigação é muito bem feito, e a Polícia Científica vem para justamente materializar aquele fato e, como eu disse anteriormente, né, trazer para a Justiça provas contundentes. Porque não adianta a Polícia Civil chegar, a Polícia Militar prender, chega lá na audiência de custódia, ou seja, no curso da persecução penal, o indivíduo vai ser solto por falta de provas. Então, para o indivíduo ficar preso e dar essa sensação de segurança mesmo, faz-se necessário, de fato, o exame pericial e o seu laudo correspondente. Por falar nisso, sobre o feminicídio que aconteceu aqui em um hotel, em nossa capital. Um policial penal tirou a vida da namorada. Supostamente, ainda está sendo investigado. A perícia também atuou nesse caso? Atuou de forma contundente, tanto no primeiro momento, na perícia de local de crime, também no exame cadavérico, né? Então, a dinâmica do crime que ocorre, que inclusive está sendo veiculada agora recente, né, na mídia, e a mídia refere, né, laudos técnicos. Esses laudos técnicos todos foram realizados pela Polícia Científica. Então a promotora do caso, ela, quando veio a imprensa e
fez a sua explanação, quando ela cita ali que os laudos técnicos demonstram que o indivíduo ele chegou, efetuou os disparos, houve ricochete e tal, tudo isso foi elaborado através do trabalho pericial. Então, esse é um grande exemplo que serve para a gente ilustrar a importância do trabalho da perícia, tanto de local de crime quanto o cadavérico, né, o exame de necrópsia. A investigação ainda está acontecendo, ou já foi concluída? Já foi concluída e já foi apresentada a denúncia ao Ministério Público, né? O Ministério Público acolheu e agora está na fase de persecução penal. Para que ele seja ou não... Aí vai depender dos jurados. Perfeito. Deixa eu ver, vou editar. Você está há quanto tempo mesmo na área? 10 anos. Da segurança pública, 10 anos? Não, já 12 anos. Não, 2015, 11 anos. 11 anos. O conselho que você dá para quem deseja ingressar nessa área? É apaixonante. Eu em nenhum momento imaginei na minha vida como médico que um dia seria médico legista. Eu estudei para ser cirurgião, me formei, trabalhei como cirurgião e com o advindo desse concurso de 2014 eu fiz assim, mas em nenhum momento nunca foi meu objetivo. Fui agraciado na época, consegui entrar nas vagas, e durante esse processo eu fui me apaixonando. Tanto que de 2022 para cá eu aposentei o meu bisturi, pedi exoneração do meu vínculo com o Estado, com a Secretaria de Saúde. Também não opero mais nem no particular, porque são mundos completamente diferentes. Um dia eu estou aqui na polícia, ajudando a desvendar crimes, aí no outro dia eu estou na saúde ali, aí eu estava vivendo uma vida dupla. E eu não me enxergava mais como cirurgião, eu me enxergo hoje como policial. Então eu preferi me dedicar exclusivamente à medicina legal. O trabalho que o senhor desenvolveu no IML é muito diferente do que é hoje, na COGER? Como assim? O senhor foi diretor do IML. Sim. Hoje é coordenador geral de perícias. Sim. O trabalho, a diferença entre os dois. Foi uma grande escola a direção do IML, né? Porque eu peguei um período aí bem conturbado, que nós ainda estávamos no prédio antigo, ali onde fica a secretaria, ali na Praça Tobias Barreto, e é um prédio antigo com mais de 40 anos, então com diversos problemas estruturais, né, de infiltração, enfim. E ao mesmo tempo estava construindo o prédio novo. Então eu era diretor de 2 prédios, um antigo e outro novo. Toda a licitação do prédio novo foi eu e minha equipe que fizemos a licitação dos equipamentos, dos insumos do prédio novo, e ao mesmo tempo eu tinha que ficar apagando os incêndios do prédio antigo que vivia com problemas de infiltração, enfim, recursos humanos, e principalmente quando veio a Covid, né? A Covid foi terrível para a gente, porque diferente de diversos setores que fecharam as portas, o IML não fechou a porta 1 minuto sequer e recebia corpos, né, muitas vezes com Covid, e precisava necropsiar. Então, enquanto todos fugiam, a gente foi obrigado a chegar junto. Então, foi um período muito, muito difícil, porque o governo federal, na época, editou uma portaria que afastou as pessoas com mais de 60 anos, e o nosso corpo, né, de apoio basicamente eram pessoas com mais de 60 anos, então a gente perdeu mais de 30% do efetivo. Tivemos um aumento substancial de cadáveres, advindos até pela própria doença, e fora isso, o custo operacional elevou bastante dos insumos. Então uma caixa de luva que antes a gente pagava 20, 25 reais, subiu para 70, 75 reais. Então foi uma confluência de fatores que, se não tivesse uma gestão firme ali e concisa, fatalmente o IML teria fechado suas portas em algum momento e a sociedade teria sofrido algum tipo de prejuízo. Mas esse período, ao mesmo tempo que foi, né, difícil, ao mesmo tempo, né, me fez um gestor melhor. E aí, esses 4 anos que eu passei lá me capacitaram para hoje estar na COGER. Então, o fato do senhor estar hoje à frente da COGER tem a ver com o seu trabalho de excelência
no IML? Sim, acredito que sim. Acredito que o nosso secretário ele visualizou, né, o trabalho que foi feito ali no IML, né, aquilo que a gente entregou, o produto final que a gente entregou, e eu acredito que isso foi, assim, influenciou, né, o nosso secretário nessa promoção. Né? Espero, né, todo dia eu tento, né, dar o meu melhor para que faça jus a essa confiança que ele me deu, né? E até então, graças a Deus, Deus tem me ajudado aí nessa missão. De que forma vocês atuam no combate ao crime organizado? Bom, o crime organizado é um desafio a nível nacional. O crime cada vez mais ele vem se especializando, utilizando de cada vez mais de tecnologias mais avançadas, e a perícia ela precisa acompanhar essas técnicas, né? Então nós temos no nosso corpo de servidores pessoas que se dedicam diuturnamente a auxiliar a polícia civil no combate ao crime organizado. De que forma? Posso citar aqui, por exemplo, o nosso Banco Nacional de Perfis Balísticos. O que significa isso? Todo projétil que ele é retirado do corpo de um vítima de um homicídio, ele é analisado e é colocado em um banco que ele possui uma identidade própria. Cada projétil retirado, né, disparado por uma arma, ele gera uma identidade através das estrias. Esse banco ele é nacional. Então o que acontece? Um crime que acontece aqui em Aracaju, quando você joga nesse banco, ele pode dar correspondência em crimes ocorridos na Bahia, em Alagoas, em outros estados. Sim. Ou seja, aquela arma que efetuou um homicídio aqui é uma arma que efetuou um homicídio também na Bahia e em outros estados. Dessa forma, a Polícia Civil ela consegue, na investigação, fechar o cerco contra um crime, contra uma quadrilha, por exemplo, que realiza homicídios, né, em diversos estados. Temos também a questão da análise das drogas que são apreendidas, porque cada droga, ela é, a exemplo da cocaína, né? As pessoas podem não saber, mas a cocaína que o traficante vende aqui em Sergipe, ela não é a mesma que é vendida em outros estados, em outras cidades. Por quê? O traficante, ele compra a cocaína, né, pura, e aí ele faz diversas diluições, né? E aí a diluição fica a critério do traficante, da disponibilidade. Aí ele coloca talco, creatina, lidocaína, que é um anestésico, ele transforma em pó, e aí fica uma mistura. Isso para aumentar o faturamento. Para aumentar o faturamento, justo. E justamente nesse processo de ele fazer aquela receita, aquela mistura, torna aquele produto único. Quando nós colocamos no nosso equipamento, ele mostra que tem X% de cocaína, X% disso, X%, e aí fica uma assinatura. Então a gente consegue, por exemplo, existe um banco nacional, e a gente pode dizer, ó, essa droga que foi encontrada aqui em Aracaju, também foi encontrada na Bahia, foi encontrada no Ceará. Perfeito. Esse mesmo lote. Então a Polícia Civil consegue rastrear a quadrilha através dos pontos de capilaridade. Então, e também temos outros também artifícios que a perícia usa, que eu não posso revelar porque é algo mais sigiloso, mas que contribui de fato para desbaratinar aí quadrilhas de crime organizado. A inteligência artificial é uma realidade. Sim, nós utilizamos a inteligência artificial principalmente para a questão do laudo pericial. Ela melhora consideravelmente, principalmente na questão dos comentários, da discussão. A gente consegue robustecer melhor ainda o nosso laudo pericial com o uso da inteligência artificial. E no interior de Sergipe, como é a atuação? Bom, Sergipe, por ter uma dimensão pequena em relação aos outros estados, historicamente a gente nunca teve a necessidade de abrir postos no interior, porque a gente consegue em 2 horas e meia chegar no ponto mais longe de Sergipe, diferente, por exemplo, da Bahia, de Minas Gerais. Por isso que esse processo de interiorização ele ficou para um segundo momento. Quando nós assumimos, nós vimos que os institutos da capital, os únicos institutos da sede, eles precisavam primeiro
de uma reestruturação. Então nós primeiro concentramos nosso trabalho para melhorar o Instituto Médico Legal, criminalística, enfim. E agora que a gente conseguiu chegar no nível de excelência, a gente já está discutindo a questão da interiorização. Existe um projeto que já está licitado e já está em início das obras, que é o Complexo Policial Nossa Senhora da Glória. Lá vai conter unidade da Polícia Civil, IML, Criminalística, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Vai ser um grande centro integrado do interior. Então nós teremos ali o primeiro posto avançado da perícia na região de Glória, que vai atender toda aquela região ali de Itabaiana, Apropriado, a parte do interior. E a parte da capital ficaria com o centro-sul. Inicialmente esse é o primeiro projeto de regionalização. E o que precisa ser melhorado mais? Precisamos... Ou adaptado? Nós precisamos inaugurar esse centro, né, para a gente conseguir dar uma capilaridade maior para as nossas perícias, né, que apesar de ser realmente uma distância de 2 horas, mas se você tem, por exemplo, um acidente de trânsito numa rodovia em Canindé do São Francisco, daqui que a viatura se desloque da base de Aracaju para lá e depois retorne, aí o familiar tem que aguardar muito tempo, enfim, a gente está... O foco agora é esse, é tentar diminuir esse tempo-resposta, né? Na medida que você tem a necrópsia realizada em Glória, então o tempo-resposta ali já é bem menor, né? E com isso ganha a sociedade, ganha também a instituição, que tira aquela necessidade de centralizar tudo na nossa sede, né? A gente consegue distribuir melhor o trabalho, então o perito ele vai ter mais tempo para fazer o laudo dele, com menos perícias para serem feitas, ele pode fazer com mais qualidade, enfim. Tanto a polícia científica quanto a sociedade tem a ganhar com isso. Vitor, quero agradecer a sua presença, foi maravilhoso, a gente vai continuar aqui batendo papo, tomando um chopinho, agora com a câmera desligada, mas fique à vontade para a sua mensagem final. Agradecer a esse espaço, né? Sempre é bom a gente ter esse contato com a nossa sociedade sergipana, né, para levar um pouco do que é esse mundo da polícia científica para o cidadão, deixar aqui reiterado que a polícia científica ela é parceira da sociedade, né? A gente está aqui diuturnamente trabalhando para que crimes que ocorram sejam devidamente elucidados, a sua autoria seja também elucidada, e que a gente possa levar tanto o agressor, tanto o criminoso para a justiça, para que ele fique atrás das grades, como também inocentar. Muitas vezes a perícia também inocenta. A linha de investigação vai em direção a uma pessoa e a perícia consegue, através de diversas técnicas, dizer que não, aquele indivíduo ele não estava na cena. Então a gente consegue também orientar a polícia nesse sentido, né, de inocentar uma pessoa que porventura possa ser ali indiciado. Então, meu muito obrigado a você, Jairo, que é um grande amigo, né, das forças de segurança, e obrigado por esse espaço que foi cedido.